Hoje a gente vai ter dos narradores que eu conheço o melhor jogador. E o mais melhor bonito. Jogador. Hã? E o mais bonito, né? É o mais bonito e o melhor zagueiro deles todos. Sério? O que não significa nada, porque também quem são os outros, né? Ele estava me contando aqui que jogou base, assim, poderia estar agora, a gente poderia agora estar perguntando, e o Neymar e o Paulo Andrade? Poderia. Poderia. Ó, tá lá, olha aí, banho tomado, perfume, super comportado, bom moço, joga bola, mas é um zagueiro violento, José Godoy. Antes do Paulo falar o boa noite dele, fale o seu. Boa noite, Zé. Fala, Dan, Teco, estamos por aqui. Aqui eu tô me ouvindo 3 vezes no meu áudio aqui, tomara que melhore, porque eu me ouvi tantas vezes infernal, mas acho que vai ser uma noite ótima aqui com o Paulo, que há muito tempo já deveria ter vindo nesse programa, cara. E aí, Paulinho, prazer te receber, viu, cara? Obrigado, Dan. Muito boa noite. Primeiramente, assim, é um prazer enorme estar aqui num programa que eu ouço há muitos e muitos e muitos anos, acompanhado por quem, né, admiro há tanto tempo. Então, assim, estou muito, muito feliz com o convite. É uma rádio que eu ouço diariamente, é um programa que eu ouço, repito, há muitos anos e vamos lá, vamos bater papo. Desde quando estava na base, quase, hein? Praticamente. 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 Jogou, o Paulo quase jogou Copa São Paulo para valer. Poderia ter sido profissional, ele está contando aqui, você dizendo que ele era um zagueiro violento. Essa informação não está batendo aqui. Essa era a fama dele na ESPN, onde nós trabalhamos juntos. A fama dele era momentos de perigo, bota o Paulo que ele resolve. Faz parte, né? Da trajetória de um bom zagueiro, uma chegadinha de vez em quando, faz parte. Ô Paulo, como é que tá a tua expectativa para a Copa? Quando você viaja para lá e você levaria o Neymar? Rapaz, tudo isso? Começa assim. Bom, expectativa a melhor possível. Estaremos lá, né? No Grupo Globo, no total, seremos mais de 100 profissionais lá, então a cobertura vai ser muito forte, né? Entre TV Globo, GE TV, Sport TV. Eu viajo, acho que no dia 7 de junho, né? A Copa começa no dia 11, mas sinceramente não sei ainda quais jogos nós vamos mostrar, né? E em quais eu estarei e qual será o meu roteiro de viagem, porque não é uma Copa com logística fácil e simples. A gente deve ficar sabendo nos próximos dias. Mas... Tá bom, para aí, pausa. Antes de você falar do Neymar, que provavelmente é a coisa que as pessoas mais querem saber. E daí eu já passo a bola para os amigos para não monopolizar o papo. Mas, por exemplo, quanto tempo antes do jogo você vai saber que você vai fazer o jogo? E daí qual vai ser o seu preparo para ele? Entendeu? Porque eu acho isso legal, né? Você agora não sabe se você vai estudar a Espanha ou a França. Aí você estuda todo mundo? Qual que é? De certa forma... Então, de certa forma... Faz parte do dia a dia da gente estudar, né? Estar ligado em tudo que está acontecendo. Então, no final das contas, estudar um jogo é a cereja do bolo daquilo que faz parte já do seu dia a dia. Então, se você me perguntar hoje, de repente, qual deve ser a escalação da Espanha titular, né? Eu vou saber, mais ou menos aqui de cabeça, porque faz parte do meu dia a dia. Então, assim, quando chegar perto do jogo, 2, 3 dias antes do jogo... Aí o estudo é de ajuste fino. Aí a gente entra em estatística, história, ficha mais aprofundada de cada um dos jogadores e outras coisas que eu gosto de trazer. Mas a Espanha é mais fácil, mas e o Congo? Você tá nesse mesmo nível também? Não, né? A Bósnia, se é no 4-3-3 ou no 3-5-2, ainda não, né? Não, eles vão pedir mais tempo de preparação ali perto do jogo, né? Dias antes do jogo. Zé, o aumento de número de seleções da Copa a gente não sabia, mas isso é um inferno pro narrador, né? Com certeza. É mais time que o cara tem que saber. Tem que torcer para esses times serem eliminados logo, para o cara não precisar estudar a história do Congo. Senão, é a única pessoa, fora os nossos filhos, que vai saber o álbum de figurinha inteiro, né? De cor. É verdade. É verdade. E o Neymar? Rapaz, então, o Neymar é uma boa questão, né? Eu fiz as 3 vitórias do Santos, eu narrei as 3 vitórias do Santos no Campeonato Brasileiro, com participações do Neymar. Contra o Vasco, ele não fez um bom jogo, mas fez os gols, né, da vitória do Santos. Contra o Remo, ele também não fez um bom jogo, mas deu assistência, participou ativamente de momentos capitais. E agora o último contra o Atlético talvez tenha sido o melhor dos jogos dele.
fisicamente falando, né? Então, assim, ele está num processo de evolução. Isto dito, eu acho que assim, a chance dele ir para a Copa do Mundo é imaginá-lo num contexto de participar ali de 10, 15, 20 minutos em um ou outro jogo. Não dá para imaginar o Neymar como protagonista da seleção brasileira hoje, pelo físico e pelo futebol que joga. Pois é, eu acho que tá todo mundo falando do físico, mas eu acho que a questão pra mim é mais técnica, viu, Paulo? Por Sim. exemplo, essa semana a gente deu o azar de ver Real Madrid e Bayern de Munique, né? Um dos maiores jogos da história. Não, o azar, porque eu só pensava nisso, tipo assim, cara, como é que a gente tá discutindo? Enfia o Neymar nesse jogo aqui, não tem como esse jogo. A velocidade que esses caras estão jogando lá fora, a trombada, é outro jogo do que se joga lá e do que joga aqui no Brasil. Não é culpa do Neymar, é o futebol daqui, né? É outra velocidade, é outro nível. Assim, eu falei, cara, eu não sei, assim, o Neymar joga 15 minutos, mas você colocaria ele faltando 15 minutos quando tava 3-2 pro Real Madrid, o Bayern precisava fazer um gol, você acha, ele ia furar aquela defesa do Real Madrid? Eu acho que não, nem ele, nem quase ninguém daqui, né? Até porque eu acho que chegou o momento dele se reinventar como jogador. O Messi fez isso muito bem, o Messi hoje, e na Copa do Mundo, inclusive, em 22, ele já era muito mais um armador do que o Messi do 1 contra 1, né, que o consagrou muitas vezes, de passar por 2, 3 adversários e ir para dentro do gol. O Cristiano Ronaldo se reinventou, né? Quando ele não conseguia mais no 1 contra 1, sacudindo as pernas daquele jeito e tal, ele se tornou um centroavante. Talvez esteja na hora, eu acho que está na hora do Neymar se reinventar. Eu acho que ele pode ser útil como craque, né? Como grande jogador, como grande carreira que teve e tem, como armador. De repente, achar um passe diferente. Pensa naqueles que estão ali em campo. Nenhum deles vai ter a capacidade que tem o Neymar de achar uma bola por trás de um defensor num determinado momento, quando a seleção brasileira precisa estar no aperto e estar no perrengue. Eu acho que para esse momento ele serve, mas é necessário também que ele tenha essa consciência de que é hora de se reinventar, porque no 1 contra 1 está muito difícil, inclusive contra os zagueiros do Campeonato Brasileiro. Sim. Ele está levando muita desvantagem no 1 contra 1. Sim. E aí, Zé? Então, essa coisa do Neymar, assim, eu depois desses últimos amistosos, eu mudei um pouco minha opinião. Eu era contra que ele fosse, né? Mas é um pouco isso que o Paulo tá falando, dos 15, 20 minutos. Mas eu comecei a pensar também muita Copa como os esportes americanos pensam, né? Assim, vão ser 8 jogos, você tem que ter as melhores cartas que você pode ter no teu baralho. Então, por exemplo, vale a pena levar um goleiro que pega pênalti? Vale, eu acho. Porque a chance de um jogo desse ir para pênalti é grande. Vale a pena ter um cara que bate pênalti como o Neymar, que praticamente não erra? Vale a pena, por exemplo, eu acho. Eu acho que esse tipo de cartada, porque pensando nisso depois do jogo contra a Croácia, que o Endrick pegou a bola, aí no final foi o Igor Thiago que bateu, e os números do Igor Thiago no campeonato inglês são absurdos, batendo pênalti. Então, sei lá, você começa a olhar algumas questões que, para uma eliminatória de uma Copa do Mundo, são muito importantes. Então, nesse ponto, acho que o Neymar acaba tendo ele vira uma carta importante, eu acho. Ou para aqueles 10 minutos, 15 minutos, para uma prorrogação, que eu acho que pode fazer alguma diferença.